Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje é dia 6 de janeiro de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Assassinado o comandante de mercenários russos. Quero convidar você que não é inscrito, inscreva-se, quero pedir a todos que deem um like, compartilhem com suas redes sociais, continuem ajudando o canal a crescer, recomendem os vídeos, recomendem o canal e quero também convidar a todos que quiserem fazer seus comentários, são sempre muito bem-vindos. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A Rússia tem muitos grupos de mercenários. E assim como o grupo Wagner, que foi desarticulado depois, porque foi considerado pelo Kremlin uma traição que o dono do grupo, o Yevgeny Prigozhin, fez e posteriormente ele veio a morrer numa explosão no avião em que ele se encontrava. E tem um outro grupo chamado Espanhola, né, que é um grupo que cresceu, ele chegou a ter a mesma importância do grupo Wagner, talvez maior. Ele participou em uma série de eventos na Ucrânia, que eu vou até revelar aqui. Ou seja, ele estava ativamente, ele equivalia a uma brigada de infantaria, e então é um grupo grande, não era tão grande como o Wagner, né? O Wagner tinha em torno de 25 mil homens, né? No pico, quando eles foram tomar Bakhmut, quando eles estavam buscando prisioneiros para se incorporarem à guerra, para servirem lá nos moedores de carne do grupo Wagner, chegou a ter 50 mil homens, né? E hoje tem bem menos, né? Existe uma pequena parte do grupo Wagner que está na África, a Rússia mandou, e alguns na Ucrânia, considerados leais. E a maioria está espalhado pela Rússia, mas não está ativa, porque são considerados leais ao antigo dono que morreu naquela explosão do seu avião. Então, o comandante russo do grupo espanhol, ele foi morto a tiros, brutalmente assassinado, né, enquanto ele dormia. Na prolongada guerra da Rússia, que se acontece na Ucrânia, líderes paramilitares como o grupo Wagner ocasionalmente construíram formações militares independentes poderosas por meio de recrutamento popular e sucesso no campo de batalha, apenas para enfrentar consequências quando sua influência se tornou muito proeminente. Ou seja, na realidade, quem hoje vai formar um grupo mercenário na Rússia tem que ver muito bem. Se crescer muito, que possa dar a impressão que ameaça o Estado, ou ter ideias contrárias a quem controla e manda no Estado russo, pode sofrer consequências graves, ou talvez vamos chamar assim, terríveis e cruéis. Como aconteceu agora, como aconteceu também com o Yevgeny Prigozhin. Então, ele chamava-se Stanislav Orlov, ele e o grupo dele, como senhor da guerra, né, teve uma ascensão rápida. A formação das tropas dele são voluntários, não eram prisioneiros, né, em presídios, como o grupo Wagner iria buscar. E ele, no entanto, é uma dinâmica perigosa, né? Onde a ambição encontra o controle centralizado e implacável. O chamado segundo grupo Wagner, ele era conhecido como o segundo grupo Wagner. O Stanislav Orlov, que era o comandante, o dono, né, dessa empresa de mercenários, era um veterano do conflito de Donbass em 2014 ainda, quando a Rússia invadiu em 2014, primeiro a Crimeia e daí Donbass. Ele foi para Donbass. Ele foi membro da autoproclamada República Popular de Donetsk, foi daqueles infiltrados que foi lá e diziam que eram moradores e queriam que viesse correndo lá defender a língua russa, era um dos líderes, né? E ele também era membro em Moscou de um grupo Ultra Guerreiros Vermelho-Azuis do CSKA Moscou, que é uma torcida violenta do time CSKA Moscou, inspirando-se no modelo de força semi-autônoma de Yevgeny Prigozhin com o grupo Wagner. Na primavera de 2022, após a invasão em larga escala da Rússia, o Stanislav Orlov usou suas conexões com torcidas organizadas de futebol para formar um destacamento semelhante ao grupo Wagner sob o batalhão Vostok, ou seja, eles se incorporaram a um batalhão regular do exército, só que eles eram mercenários, o batalhão Vostok. O grupo atraiu
combatentes de clubes como Spartak, Zenit, Lokomotiv, Torpedo e CSKA. E eles vieram, então, de Moscou, esse destacamento, eles chamavam um batalhão, na realidade, eles eram um batalhão Vostok, né? E eles que acabaram enfatizando o alistamento, esses mercenários para virem, o voluntariado patriótico, em círculos nacionalistas, contratos intermediados por empresas como a empresa militar privada chamada Redut, que permitiram um rápido crescimento para centenas de membros, incluindo voluntários estrangeiros, que tinha alguns lá de países e de outros países. Em 2023, o grupo conquistou sua independência por meio de patrocínio privado ligado ao Estado russo. Em 2024, o Espanhola foi integrado como a Brigada número 88, uma brigada de reconhecimento e sabotagem no Corpo de Voluntários do Ministério da Defesa. No entanto, a abordagem do Orlov construiu uma força leal, contornando a hierarquia rígida, provando-se eficaz nas batalhas. Ele combateu em Vuhledar, em Bakhmut, em Advilka, entre outros, né? A quadruplicação da força da Brigada Espanhola atingiu o nível de brigada só em 2024 e proporcionou a Orlov recursos substanciais e autonomia operacional. A brigada também foi beneficiada por financiamento que, em teoria, era privado, embora na realidade se tratasse apenas do patrocínio de entidades ligadas ao Estado. Essa posição o fez acreditar que, assim como Prigozhin poderia expressar críticas públicas às falhas do comando militar sem sofrer represálias, mas ele não atentou para o fato de que Prigozhin morreu. O Estado-Maior de Prigozhin também, no mesmo avião, foram explodidos, né? Existem duas versões. A versão que ele foi atingido por um míssil, e tem gente que diz que viu um míssil abatendo o avião, e tem a versão que o Estado fala, que tinha uma bomba dentro, que não foi colocada né, pelos russos, né? Mas na realidade aconteceu uma explosão, inclusive o próprio ditador da Rússia falou numa entrevista que eles estavam todos cheios de cocaína na cabeça e tirou o pino de uma granada, o Prigozhin, e começou a jogar um para o outro, só que alguém não segurou e explodiu a granada e o avião explodiu. Uma versão que ninguém acreditou nisso. A polícia fez uma investigação sobre a queda do avião e o arquivo, e foi arquivada a investigação porque não conseguiram, os responsáveis todos tinham morrido por causa da explosão. Então não houve continuação. As tensões aumentaram em 2025 em meio às investigações sobre supostas irregularidades financeiras e tráfico ilegal de armas ligadas aos membros da Brigada Espanhola. Em outubro de 2025, as autoridades ordenaram a dissolução da brigada. Isso agora, recente, né? No passado, que era já para o final do ano passado, removendo sua estrutura unificada e a autoridade de Orlov, ou seja, tiraram a autoridade dele por determinação do Kremlin. No entanto, essas foram apenas maneiras do Kremlin de atacá-lo devido às suas críticas, abertas ao alto comando militar. Apesar desse revés, Orlov manteve influência em redes nacionalistas e continuou operando informalmente em vez de recuar após essas ameaças. Por causa disso, em 4 de dezembro de 2025, agentes de segurança, agora, né, só que foi divulgado agora, né, hoje é dia 4 de dezembro, mais ou menos há um mês, né? Agentes de segurança mascarados chegaram à sua residência em Sevastopol para efetuar uma prisão relacionada às investigações sobre porte de armas. Imagens de câmeras de segurança registraram a chegada de veículos ao meio-dia, a entrada de agentes armados e logo em seguida o início de um tiroteio. Testemunhas relatavam que Orlov não ofereceu resistência nem revidou a disparos. Uma ambulância removeu seu corpo. Horas depois, ele foi atingido por inúmeros disparos. E seus associados, né, posteriormente confirmaram sua morte em meio a investigações. E Evgeny Prigozhin construiu o Grupo Wagner como uma entidade privada que recrutava diretamente condenados e voluntários, operando com considerável independência, ao mesmo tempo em que garantia recursos e contratos estatais,
Orlov, de forma semelhante, utilizou suas redes sociais, pessoais de ultras para formar a espanhola, fomentando a lealdade por meio de apelos a voluntários e conquistando um status semi-autônomo com patrocínio externo. Ambas as formações paramilitares demonstraram eficácia em combate, ganhando influência que permitiu críticas abertas às ineficiências do Ministério da Defesa em logística e liderança. As queixas de Prigozhin culminaram no motim armado de junho de 2023, que avançou sobre Moscou antes da sua retirada. Orlov não chegou a se rebelar, mas persistiu em usar suas conexões após a dissolução forçada de sua unidade em outubro de 2026, em meio a alegações de má conduta. Mas deu no que deu, como ele continuou fazendo críticas ao ditador da Rússia, ao governo e principalmente às forças armadas da Rússia, pelos seus fracassos no frente da Ucrânia, ele foi eliminado. Né? E acredito que as investigações que estão em curso não vão dar em nada, de novo será arquivado porque estavam todos mascarados. E o que denota que provavelmente são grupos ligados às forças de segurança que fizeram esse trabalho, porque assim que o trabalho foi feito, o corpo foi retirado já numa ambulância, ou seja, a ambulância já estava esperando para levar o corpo, então já estava todo o esquema montado. Então, na Rússia, tem que se ter cuidado quando se faz oposição ao ditador da Rússia e sua máfia do Kremlin. Obrigado a vocês que assistiram a este vídeo. Conto com vocês. Inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários. Eu conto com vocês. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.